Muito bem, nós estamos aqui de volta para dar continuidade nesse comentário bíblico para você no livro dos Salmos. E o salmo que nós estamos agora é o Salmo 107, do Salmo de número 107 até o Salmo de número 50, é o que compõe o livro 5, que tem a ver com o livro Deuteronômio. Esses salmos dão ênfase na palavra de Deus e no louvor que nós devemos atribuir a Deus. Existe sim uma sequência entre o Salmo 103 até o 107. O Salmo 103 trata da vida pessoal do servo de Deus. Bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. O Salmo 104 trata da natureza que foi criada por Deus. Aí o Salmo 105 trata da história de Israel, o povo de Deus. O Salmo 106 trata da infidelidade do povo e o porquê eles foram parar no cativeiro. Mas agora o Salmo 107, que é a continuidade, trata da fidelidade de Deus. Deus é um Deus fiel. Nós cantamos, grande é a tua fidelidade. Então nós vamos ver, apesar da infidelidade do povo, Deus mostra a sua fidelidade, a bondade de Deus em proteger os viajantes, os encarcerados, os doentes, os que navegam em geral, todos os homens. Deus é o Deus que protege a todos e mostra a sua benignidade. Vamos então ver esse salmo, o salmo de número 107. Com esse salmo, os membros da comunidade convidam uns aos outros a dar graças pela permanente misericórdia de Deus, que ele tem mostrado não somente ao povo, mas como um todo, mas também aos membros individualmente. A característica distintiva desse salmo são os seus 4 primeiros relatos de pessoas em tribulação. Verso 4, os que andam errantes pelo deserto. Verso 10, aquele que se assente na sombra, nas trevas. E é quando Cristo se manifestou, menciona que a luz raiou aqueles que se assentavam na sombra das trevas. Versículo de número 17, os insensatos por causa do caminho da transgressão. E o verso 23, os que tomam navio e descem aos mares. A quem Deus resgatou, como o Salmo diz, respeito à gratidão pelo retorno de Judá do exílio, verso 3. É provável que esse 4 relatos escreva as atividades dos membros da tribo de Judá em seu exílio. Andaram errantes pelo deserto, assentaram nas trevas, foram para os mares. Alguns estudiosos defendem que se trata das 4 descrições do mesmo grupo, mas as atividades do grupo são diferentes o bastante para que fique mais fácil considerá-lo como 4 formas pelas quais o povo de Deus foi disperso de sua terra prometida, para onde Deus agora os levou de volta. As repetições chaves que aparecem no Salmo são depois o convite inicial de dar graças ao Senhor. Verso 1, o Salmo descreve como cada um dos 4 grupos clamou ao Senhor em sua tribulação e ele os livrou. Verso 6, verso 13, 19 e 28. E esse fato os convida a dar graças ao Senhor. Verso 8, verso 15, verso 21 e 31. O tema da misericórdia de Deus, sua permanente bondade em relação ao povo, bem como a sua disposição em perdoar, mesmo diante da sua infidelidade desenfreada, repete-se por todo o Salmo, como o tópico da gratidão, verso 1, verso 8, verso 15, verso 21 e 31, e da meditação, verso 43. Com esse foco na restauração do exilado, o Salmo, à primeira vista, está mais preocupado com a gratidão de toda a comunidade do que com de qualquer pessoa individualmente. Mas, ao mesmo tempo, aqueles que cantam isso recebem pessoalmente os benefícios da libertação, de forma de cada indivíduo deve agradecer como um membro da comunidade. Embora esse salmo inicie um novo livro do Saltério, que cobre do Salmo 107 ao 150,
existem claras ligações com o Salmo 105, Salmo 106, 104, 103, conforme nós falamos. Por exemplo, no Salmo 105, 44, a terra prometida é o local que Deus deu ao seu povo, para ali eles possam servi-lo com fidelidade. O texto do Salmo 106, verso 27, coloca em perspectiva a saída da terra para o exílio em decorrência da infidelidade do povo. E a oração do Salmo 106, verso 47, congrega-nos dentre as nações, é apresentada como sendo respondida no Salmo 107, verso 3. De forma mais abrangente, todos os 3 salmos refletem como louvor e a esperança sobre os aspectos da história sagrada. Vemos aqui como Deus protege esses grupos, não é? Então, começa o salmo com louvai. Esses salmos de agora, do 107 até o 150, sempre são chamados salmos que convidam-nos a louvar. Principalmente do 146 ao 150, todos começam com louvai ao Senhor. E aqui o 107, que introduz esse novo saltério, diz, louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Esse vai ser um tema que vai se repetir, principalmente no Salmo 136. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Digam os remidos do Senhor, aqueles que foram remidos pelo Senhor, os que remiu da mão do inimigo, ou seja, da mão dos seus inimigos, dos povos que os levaram cativos, e os que congregou das terras do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul. Aqui é mencionado os 4 pontos cardeais, Deus trazendo o seu povo de volta, tanto do Oriente, como do Ocidente, como do Norte, como do Sul. Ao Sul se encontrava o Egito, ao Norte encontrava-se a Babilônia, a nação do Norte, ao Oriente, normalmente eram as nações Moab, Jordânia, a própria Babilônia também de uma certa forma, e ao Ocidente ficavam os filisteus, o mar também. Vemos aqui, então, essa maravilha do Salmo, no verso de número 3, mencionando os 4 pontos cardeais. Andaram desgarrados pelo deserto, por caminhos solitários. Não acharam cidade que habitasse, ou seja, o povo estava disperso. Diz ainda, famintos e sedentos, a sua alma nelas desfalecia. E clamaram ao Senhor na sua angústia, no clamor à sua angústia, Ele os livrou das suas necessidades. Há um salmo também, clamou esse pobre e o Senhor o livrou de todas as suas necessidades. Clamaram ao Senhor na angústia e Ele o livrou nas suas necessidades. Aqui sugere, clamaram na forma coletiva. Eles clamaram, buscaram na sua angústia e Ele o livrou das suas necessidades. Verso 7. E os levou por caminho direito para irem à cidade de que deviam habitar. Então eles andaram dispersos. Note que eles andaram desgarrados pelo deserto até chegar à Babilônia. Era um caminho longo pelo deserto, mas aí os clamaram ao Senhor e os levou caminho direito para irem à cidade que deviam habitar. Aqui não é a cidade, voltarem à cidade, mas irem à cidade. Estavam indo para o exílio. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois fartou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. Deus farta a alma sedenta e enche de bens a alma faminta. Encontramos aqui no verso 9, alma sedenta, alma faminta. Interessante notar as expressões da alma no livro dos Salmos. Tal como a que se assenta em trevas e à sombra da morte, presa em aflição e em terra, e em ferro. Diz aqui, tal como que se assenta nas trevas e à sombra da morte. Trevas é associada à morte, sombra da morte, presa em aflição e em ferro. Talvez os grilhões que prendiam o povo ao cativo. Como se rebelaram
contra as palavras de Deus. Aqui menciona no verso 11 a razão porque eles foram cativos, porque se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo. Isso no livro dos Salmos é tolice, não é loucura fazer isso, rebelar contra a palavra de Deus, desprezar o conselho do Altíssimo. Eis que lhe abateu o coração com trabalho, tropeçaram e não houvesse quem os ajudasse. Tropeçaram e ninguém segurou, eles vão à queda mesmo. Aqui a palavra de Deus, mencionada no verso 11, ela aparece em 8 ditos nos seguintes: Números 24, 4 a 16, Salmo 107, 11, Jó 3, 34, João 3, 34 e 8, 47, Romanos 3, 2, Hebreus 5, 12, 1 Pedro 4, 11, Apocalipse 17, 17 e Apocalipse 19, 9. São os textos que aparecem, palavra de Deus. Então clamaram ao Senhor na sua angústia e ele o livrou das suas necessidades. De novo, tem a ver com o verso de número 6, repete agora no verso 13. Então clamaram ao Senhor na sua angústia e ele o livrou das suas necessidades. É isso que alguns dizem que é o mesmo grupo, mas nós vamos notar os diferentes localizações. Não é? Um tirou do deserto, agora verso 14, tirou-os das trevas e sombra da morte. Eles estavam condenados e quebrou as suas prisões, quebrou os grilhões. Faz lembrar Paulo e Silas na prisão quando Deus os libertou. Louve ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois quebrou as portas de bronze e despedaçou os ferrolhos de ferro. De alguma forma, houve uma ação libertadora de Deus para livrar aqueles que estavam presos com grilhões à sombra da morte. Os loucos, normalmente quem despreza a palavra é chamado de louco. Os loucos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa de suas iniquidades, são afligidos. Por causa dos caminhos de transgressões, por causa das iniquidades, vão ser afligidos. A sua alma aborreceu toda a comida e chegaram até as portas da morte. Portas da morte aqui é mencionada no Salmo 107, verso 18. Há várias portas que a Bíblia menciona e essa é uma delas, não é? Então clamaram ao Senhor na sua angústia e ele os livrou das suas necessidades. A repetição no verso 6, verso 13, verso 19. Enviou, agora que palavra linda, enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da sua destruição. Faz lembrar quando o centurião veio a Jesus e pediu: manda uma palavra e o meu servo será curado. Tem a ver com o Salmo 107, verso 20. Enviou a sua palavra e o sarou e o livrou da sua destruição. Louvem ao Senhor pela sua bondade, pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, e ofereçam sacrifícios de louvor e relatem as suas obras com regozijo, ou seja, proclamar as suas ações libertadoras. Os que descem ao mar em navios mercando nas grandes águas. Agora eram outros que foram pelos navios. Esses talvez é o grupo que foi pelo ocidente, que desceram as águas do mar. Os que descem ao mar em navios, mercando nas grandes águas. Esses vê as obras do Senhor e as suas maravilhas no profundo. Pois eles manda e levanta o vento tempestuoso que eleva as suas ondas. Agora o livramento vai ocorrer. Uns foram pelo deserto, outros para outra região das trevas, da morte, e esses desceram ao mar, e aí levantou o vento tempestuoso que eleva as suas ondas, tipo tempestade de ondas, sobem aos céus, descem aos abismos, movimento das ondas que vão até alta, sobe aos céus e desce ao abismo, e a sua alma se derrete em angústias.
eles viram a angústia do mar. Andam cabeleando como ébrios. O movimento do mar faz com que o barco caminhe como ébrios. Esvazia-se-lhes toda a sua sabedoria. Naquela agonia do movimento, falta-lhes a sabedoria. Vai se esvaziar toda a sua sabedoria. Então, clamam ao Senhor na sua tribulação. Agora aqui é diferente. Verso 6, clamaram na angústia. Verso 13, clamaram na angústia. Verso 19, clamaram na angústia. Mas o verso 28, clamaram ao Senhor na sua tribulação e Ele os livra das suas angústias. Interessante. Antes clamaram na angústia, mas agora clamou na tribulação e Ele os livra da sua angústia. Fez cessar a tormenta, trouxe a calma ao mar, como Cristo acalmando a tempestade. Marcos 4,35, fez cessar a tormenta e acalmam-se as ondas. Então se alegram com a bonança. E diz que houve grande bonança, Marcos 4,35. Então se alegraram com a bonança e ele assim os leva ao porto desejado. Então, aqui levou-os à cidade desejada, não é? Levou, verso 7, para ir à cidade desejada, mas aqui no verso 30 levou ao porto desejado. Nada mais, aquele que está no meio do mar, no meio da tempestade, deseja chegar no porto desejado, porto seguro. Aí o nosso porto seguro é sempre Cristo. Verso 31, louve ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Exalte na congregação do povo e glorifiquem na assembleia dos anciões, quando os anciões se reúnem, glorifiquem a Deus. Ele converte rios em desertos, nascentes em terra sedenta, a terra frutífera em terreno salgado, pela maldade dos que nela habitam. Deus pode converter um rio e secá-lo. Deus pode fazer que a nascente se vire uma terra sedenta, que a terra frutífera vai se tornar um terreno salgado por causa da maldade daqueles que nela habitam. Converte o deserto em lagos, ele pode fazer oásis no meio do deserto. E terra seca em nascentes, faz também ao contrário, ele é o Deus de toda a terra, pode mudar o rio, pode mudar os desertos em lago, terra seca e nascente, e faz habitar ali os famintos, que edificam cidade para a sua residência. Até cidade no meio das pedras, ele faz edificar. Petra é um exemplo da cidade. Faz edificar ali os famintos, que edificam cidade para a sua residência, e semeiam campos, e plantam vinhas que produzem fruto abundante. Quem faz a terra produzir o seu fruto é Deus. Ele os abençoa de modo que se multiplicam muito. Isso lembra o povo no Êxodo, no Egito. Mesmo quanto mais Faraó os afligia, mais ele se multiplicava. Ele os abençoa de modo que se multiplicam muito e o seu gado não diminui. Mas outra vez decrescem e são abatidos pela opressão, aflição e tristeza. Quando o povo comete iniquidade, então são abatidos pela opressão, pela aflição e tristeza. Derrama o desprezo sobre os príncipes e os faz andar desarragados pelo deserto. Então até os príncipes poderiam andar perdidos pelo deserto, onde não há caminho. No deserto não tem caminho, areia, o povo andava perdido. Mas ele levanta da opressão o necessitado para um alto retiro e multiplica as famílias como rebanhos. Deus é um Deus misericordioso, por isso devemos adorá-lo. Os retos veem isso e alegram-se, mas todos os iníquos fecham a boca. Os iníquos não conseguem entender, o ímpio não consegue entender como Deus abençoa o reto, o justo. Os retos veem isso e alegram, mas todos os iníquos fecham a boca. Quem é sábio, observe essas coisas e considere atentamente as benignidades do Senhor. Que Deus bom, que Deus misericordioso, que Deus que retribui
e levanta o necessitado. Não é isso que nós vemos nesse Salmo de número 107, que introduz o saltério do livro 5, que cobre do Salmo 107 a 150. Vamos agora ao Salmo 108. Salmo 108, esse é outro cântico e salmo de Davi. Aparece outro cântico, salmo de Davi. O último que nós vimos foi 103, agora voltamos a outro cântico e salmo de Davi. Nesse cântico, parece que Davi compôs esse lamento de forma comunal, usando material de outros dois salmos com pequenas variações. Os versos 1 a 5, parece que tirou do Salmo 57, 7 a 11, que é um lamento pessoal. E o Salmo 108, versos 6 a 13, vem do Salmo 60, do verso 5 a 12, que era um lamento da comunidade. Então, a união do Salmo 57 com 60 formou o Salmo 108. O resultado tem seu próprio fluxo de pensamento em meio a uma situação de perigo. Os membros da congregação expressam sua confiante esperança de agradecer a Deus entre os povos, Salmo 108, 3, incluindo os povos que são a presente ameaça. Essa confiança está baseada nos primeiros oráculos de Deus sobre a terra, versos 7 a 9, e não em como as coisas parecem ser simplesmente a partir da perspectiva humana, verso 10 a 13. O Salmo 108 ao 110 são todos atribuídos a Davi, 108, 109 e 110, assim como o Salmo 122, 124, 131, 33, 140 e 145. Não está claro por que esse grupo de salmos davídicos foi colocado aqui. Talvez os termos da graça e os povos, como diz no Salmo 108:3, estabelece a ligação com 105 a 107, conforme o Salmo 105, 106, 107, como também o 109, verso 30. Mas nós encontramos salmo bonito aqui, que tem a ver também com o Salmo 57 e com o Salmo 60, não é? Salmo 57, 1 a 5, Salmos 108, verso 1 a 5, parece com o Salmo 57, verso 7 a 11, um lamento pessoal. E depois, do verso 6 a 13, Salmo 60, verso 5 a 12. Vamos lá, o cântico e salmo Davi. Davi louva a Deus pela vitória que lhe concedeu. Começa assim: preparado está o meu coração, ó Deus. Cantarei e salmodiarei com toda a minha alma. Interessante, coração e alma. Para louvar a Deus, o coração tem que estar preparado. Por isso ele começa: preparado está o meu coração, ó Deus. Cantarei e salmodiarei com toda a minha alma. Despertai, saltério e harpa. Eu despertarei ao romper da alva. Logo cedo, ao iniciar o dia, lá está o salmista, pronto a louvar ao Senhor. Louvar-te-ei entre os povos, Senhor. A ti cantarei salmos entre as nações. Talvez Davi cantou entre os filisteus quando fugia de Saul, também se refugiou com Moabe. Então, louvar-te-ei entre os povos, a ti cantarei salmos entre as nações. Nós vemos nesse salmo aqui o ato de louvar, de amar, de servir a Deus e obedecer a Deus. Não é? Preparado está o meu coração, cantarei, salmodiarei com toda a minha alma. Mostra um louvor, o amor que ele tinha, o servir e obedecer a Deus e proclamar o nome de Deus entre as nações. Porque a tua benignidade se eleva acima dos céus e a tua verdade ultrapassa as mais altas nuvens. Oh, coisa maravilhosa! Exalta-te sobre os céus, ó Deus, e a tua glória sobre toda a terra, para que sejam livres os teus amados. Salva-nos com a tua destra e ouve-nos. A destra do Senhor faz maravilhas. Aqui pede que Deus salve com a destra e ouve-nos. Deus falou no seu santuário.
eu me regozijarei. Quando Deus fala no seu santuário, eu me regozijarei, repartirei a Siquém e medirei o vale de Sucote. Existem aqui algumas semelhanças, né? Como nós mencionamos, desse salmo com o Salmo 57, versos 7 a 11. Agora, tem a ver com o Salmo 60. Meu é Galaade, Galaade aqui é Gileade. Meu é Manassés, Efraim é a força da minha cabeça, Judá, o meu legislador. Aqui são mencionadas as tribos de Israel, Efraim, Manassés e Judá, né? Mencionando essas 4 tribos juntas aqui, que louvam o Senhor. Moabe, a minha bacia de lavar, não é Moabe, minha bacia de lavar. Sobre Edom lançarei o meu sapato, e sobre a Filístia jubilarei. Mostra o Deus tão grande se deitando sobre a terra, usando Moabe como bacia de lavar, Edom onde ele joga os seus sapatos ou sandálias, não é? E sobre a Filístia jubilarei. Quem me levará à cidade forte? A cidade forte é Jerusalém. Quem me guiará até Edom? Porventura não serás tu, ó Deus, que os rejeitasses, e não sairás, ó Deus, com os nossos exércitos, pedindo que Deus os acompanhe. A presença de Deus era fundamental para que Israel vencesse qualquer batalha. Ó Deus, falando também da cidade fortificada, podia ser qualquer cidade fortificada que precisava ser conquistada, no verso 10. Quem me levará à cidade forte? Quem me guiará até Edom? Parece que as cidades fortes de Edom. Porventura não será tu, ó Deus, que nos rejeitasse, não sairá a Deus com os nossos exércitos? Dá-nos auxílio para sairmos da angústia, porque vão é o socorro da parte do homem. O homem não podia socorrer a ninguém, mas o socorro da parte de Deus, esse trazia vitória. Em Deus faremos proezas, pois ele calcará aos pés os nossos inimigos. Salmo 108, 13, em Deus faremos proezas. Conheço pessoas que adquirem, às vezes, esse verso como um tema do ano, não é? Em Deus faremos proeza, pois ele calcará os nossos pés, os nossos inimigos, firmará os nossos pés contra os nossos inimigos. Amém? Vamos agora para o Salmo 109, onde Davi pede a Deus o castigo dos ímpios e que o livre de suas aflições. Outro salmo de Davi, o 109 e o 110 são todos salmos de Davi. Salmo de número 109, esse é um lamento pessoal, indicado para a situação em que o israelita fiel sofre ataque dos acusadores perversos que pagam contra o mal, com o mal, o bem que receberam dele. Verso 1 a 5. A gente que infelizmente faz isso, paga com o mal o bem que recebe. Ele contém uma extensa oração para que seus acusadores recebam o que merece, versos 6 a 20. E termina com uma oração que apela e descansa com a confiança da misericórdia de Deus, verso 21 a 31. A ideia da acusação é repetida, verso 4, verso 6, verso 20, 29, o que indica o quanto a situação é odiosa. O tom e o conteúdo desse salmo lembra também o Salmo 69. A grande diferença é que o sofredor do 69 reconhece os erros que cometeu que contribuíram para a aflição, enquanto o sofredor do Salmo 109 professa inocência. E isso facilita a sua explicação e aplicação. Isso também pode ser aplicação a Jesus e a Judas, embora os leitores possam instintivamente sentir que Jesus não teria dito tais coisas sobre seu traidor e sobre aqueles que conspiram contra ele. Os evangelhos incluem sim as duas condenações
do Filho de Deus a Judas, Mateus 26, 24 e Marcos 14, 21. Pilatos e os líderes judeus, em João 19, 11. Jesus pediu apenas que os soldados fossem perdoados, porque não sabem o que fazem. Lucas 23, 34. Contudo, ambas contêm maldições sobre os inimigos, como o Salmo 69, verso 22 a 28. E ambas são usadas por cristão, tanto 69, 25, como 109, verso 8. Em Atos 1, 20 é mencionado de Judas. Em ambos os salmos, os inimigos são israelitas, são influentes, que são infiéis à aliança de Deus. O mesmo princípio se aplica à autoria que Davi fez o Salmo 69, ou seja, que essa é uma oração que se aplica muito bem a cada membro do povo de Deus em situações semelhantes. Vamos para o Salmo 109. Davi pede a Deus o castigo dos ímpios e que o livre de suas aflições. Salmo de Davi para o cantor mor. Ó Deus do meu louvor, não te cales. Está pedindo que Deus fale, não é? Pois a boca do ímpio. Então ele pede que Deus não se cale, por quê? Verso 2, pois a boca do ímpio e a boca fraudulenta estão abertas contra mim. Tem falado contra mim com uma língua mentirosa. Terrível, quando falam, se falam a verdade, não há nada que a gente clamar, não é só pedir misericórdia. Mas quando se levantam com mentira, falam com uma língua mentirosa. Eles me cercaram com palavras odiosas e pelejaram contra mim sem causa. Por isso ele pede que Deus não se cale. Não é? No Antigo Testamento, o homem roga a Deus que não se cale, no Salmo 35, verso 22, no Salmo 39, 12, Salmo 83, 1, Salmo 109, 1. E no Novo Testamento, Deus ordena ao homem que não se cale em Atos 18, 9. Em paga, eles me cercaram com palavras odiosas, pelejaram contra mim sem causa. Verso 3. Em paga do meu amor são meus adversários. Olha só, ele deu amor e recebeu adversários. Parece Cristo entregando o seu amor e muitos se levantam contra ele. São meus adversários, mas eu faço oração, eu oro. Deram-me mal pelo bem e ódio pelo meu amor. Mal pelo bem. A gente que é assim, tem gente que paga o mal, o bem que recebe com mal. Deram-me mal pelo bem e o ódio pelo meu amor. Põe acima de meu inimigo um ímpio e Satanás esteja à sua direita. Aqui Satanás é mencionado à destra deles. Põe acima do meu inimigo um ímpio e Satanás esteja à tua direita. Satanás, o grande adversário do povo de Deus. Quando for julgado, saia condenado, e em pecado se lhe torne a sua oração. Que o salmista pede que se eles orarem, que a oração deles se torne em pecado. Sejam poucos os seus dias, pede que Deus ceifa os da terra. Sejam poucos seus dias e outro tome o seu ofício. Aqui Salmo 109, verso 8, é mencionado em Atos 1:20, quando decidiram substituir Judas através do sorteio, outro tome o seu bispado. Sejam órfãos os seus filhos, quer dizer que eles venham a morrer, e viúva sua mulher. Sejam errantes e mendigos, e os seus filhos busquem o seu pão longe da habitação assolada. Lance o credor mão de tudo quanto tenham, pede que eles percam tudo, e despojem-nos os estranhos do seu trabalho. Não haja ninguém que se compadeça dele, nem haja quem favoreça os seus órfãos. Olha só como pede que Deus vindique eles pelo mal que pagaram pelo bem e pelo ódio que deram pelo amor. Desapareça a sua posteridade e o seu nome seja apagado
na seguinte geração. Ou seja, o nome não continua, o nome se apaga. Esteja na memória do Senhor a iniquidade de seus pais, e não se apague o pecado da sua mãe. Aqui é diferente, esse salmo ele pede que o pecado não seja apagado. Em alguns salmos, pede-se a misericórdia, que Deus não se lembre, que apague as transgressões. Mas aqui, para os inimigos, que Deus não apague os seus pecados, nem o pecado do pai, nem o pecado da mãe. Antes estejam sempre perante o Senhor, para que faça desaparecer a sua memória da terra. Que Deus sempre se lembre dos pecados deles, para que os faça desaparecer da terra. Falando do pecado no livro dos Salmos, que aparece aqui, não é? Pecado mencionado aqui, esteja na memória a iniquidade, nós podemos ver a palavra pecado aparecendo pelo menos 12 vezes. Salmo 32, 1, pecado coberto. Salmo 32, 5, pecado confessado. Salmo 32, 5, parte B, pecado perdoado. Salmo 38, 3, pecado e falta de paz. Salmo 38, 18, pecado que aflige. Salmo 40, verso 6, pecado que exige expiação. Salmo 51, verso 2, pecado purificado. Salmo 51, 3, pecado presente. Salmo 51, 5, pecado inerente. Salmo 59, 12, pecado da boca. Salmo 109, verso de número 7, pecado que resulta da oração. E Salmo 109, 14, pecado não apagado, né? O pecado de sua mãe não seja apagado. Muito bem, continuando o livro aqui dos Salmos, porquanto se não lembrou de usar de misericórdia, antes perseguiu o varão aflito e o necessitado, como também o quebrantado de coração para o matar. Nota que eles perseguiram o aflito, o necessitado. Coração quebrantado, quebrantado de coração para o matar. Salmo de número 119, 16, menciona o coração quebrantado. Salmo 34, 18 também menciona. Salmo 38, 8 fala do corpo quebrantado. Salmo 51, 17, o espírito quebrantado. E Salmo 119, verso 126, da lei quebrantada. Coração, corpo, espírito e lei quebrantada. O coração quebrantado. Visto que amou a maldição. Eles amaram a maldição. E a ela lhe sobrevenha. Pois que não desejou a bênção, ela se afasta dele. Amar a maldição, vem a maldição. Não desejou a bênção, que a bênção se afaste deles. Assim como se vestiu de maldição, tal como de uma veste, assim penetre ele nas suas entranhas como água, e em seus ossos como azeite. Seja para ele como a veste que cobre, e como cinto que o cincha sempre. Seja esta a parte do Senhor, o galardão dos meus contrários, e dos que falam mal da minha alma. Então ele deseja que Deus julgue todos aqueles que se levantam contra ele. Mas ele diz, mas tu, ó Jeová, Senhor, sê comigo, por amor do teu nome, porque a tua misericórdia é boa, livra-me. Ele pede que Deus não perdoe seus inimigos, mas que Deus seja com ele, que o perdoe, por amor do seu nome, e que o livre. Verso 22, porque estou aflito e necessitado. Como diz Salmo 34, muitas são as aflições do justo, porque estou aflito e necessitado, e dentro de mim está aflito o meu coração. Falando do coração, no livro dos Salmos, está aflito o meu coração. Note que no verso 16 fala o coração quebrantado, verso 22, o coração aflito. Falando do coração, Salmo 13, verso 2, diz, tenho tristeza de coração. Salmo 22, 14, diz, meu coração derreteu-se. Salmo 25, 17, ânsias do meu coração.
Salmo 27, verso 8, o meu coração disse. Salmo 38, 10, o meu coração dá voltas. Salmo 40, verso 12, 73, 26, o meu coração desfalece. Salmo 45, 1, o meu coração ferve. Salmo 55, 4, o meu coração está dolorido. Salmo 73, 21, meu coração se azedou. Salmo 102, verso 4, o meu coração está ferido. Salmo 109, verso 22, o meu coração está aflito. Salmo 109, 16, o meu coração está quebrantado e o meu coração está desolado. Salmo 143, 4. Interessante estudar o coração no livro dos Salmos. Eis que me vou como a sombra que se declina. Aqui fala o partir de todos nós, não é? Eis que me vou como a sombra que declina, sou sacudido como gafanhoto. De jejuar estão enfraquecidos meus joelhos. Aqui o salmista jejuou bastante. E a minha carne emagrece. Jejuou a tal ponto que os joelhos ficaram fracos e a carne emagreceu. E ainda lhe sirvo de opróbrio. Quando me contemplam, move a cabeça. Aqui, Salmo 109, verso 25. Lembra 69 e lembra também Cristo na cruz, quando passam e meneiam a cabeça. Ajuda-me, Senhor, Deus meu, salva-me segundo a tua misericórdia, para que saiba que nisto está a tua mão e que tu, Senhor, o fizesse. É de uma certa forma um salmo messiânico. Amaldiçoem eles, mas abençoa tu. Levante-se, mas fique confundidos, e alegre-se o teu servo. Vistam-se os meus adversários de vergonha, sejam envergonhados os adversários, e cubram-os a sua própria confusão como uma capa. Sejam cobertos de confusão como uma capa. Louvarei grandemente ao Senhor com a minha boca. Louvá-lo-ei entre a multidão, pois se porá à direita do pobre, para o livrar o que condena a sua alma. Aqui no verso 6, ele diz que o ímpio tem Satanás à sua direita. No verso 31, diz que Deus fica à direita do pobre para o livrar os que condena a sua alma. Para o ímpio, Satanás à direita. Para o justo, Deus à direita. Para o pobre e o necessitado. Vamos agora ao Salmo 110, um salmo maravilhoso, que fala do reino, o sacerdote e a vitória do Messias. Salmo 110 é usado no livro de Hebreus, porque aponta para Melquisedeque. Melquisedeque é citado em Gênesis, capítulo 14. Depois Melquisedeque é citado aqui no Salmo 110. E Melquisedeque vai ser citado no livro de Hebreus. O Salmo 110, verso 4, salmo messiânico, onde aponta para o reino e o sacerdócio do Messias. Como rei, Jesus descende de Davi. Como sacerdote, ou sumo sacerdote, ele é segundo a ordem de Melquisedeque. Esse é um salmo régio, ou seja, seu tema central trata do papel da casa de Davi na vida do povo de Deus, assim como o Salmo 2, Salmo 18, Salmo 20 e 21, Salmo 45, Salmo 72, Salmo 101, 110, o 132 e o 144 e possivelmente o 89 também. Com o Salmo 272, esse salmo vai muito além das realizações de qualquer herdeiro meramente humano de Davi, e por isso contempla a vinda do Messias. Na verdade, diferente desse dos Salmos, sua orientação é quase totalmente para o futuro. Principalmente o verso 110, verso 4. Quando o povo de Deus cantasse isso, pela fé, eles estariam celebrando as promessas do Senhor a Davi, ansiando pelo dia em que os gentios receberiam a luz, a concretização da vinda do Messias, e buscariam permanecer fiel ao seu chamado até aquele grande dia. Esse salmo é um dos textos do Antigo Testamento mais citados no Novo Testamento,
com citações e alusões aparecendo nos evangelhos, no livro de Atos, nas cartas paulinas, em Hebreus e nas cartas petrinas de Pedro. Os cristãos cantam esse salmo para celebrar que Jesus assumiu o seu reinado davídico em sua ressurreição, Salmo 2, verso 7, e que Deus está agora subjugando os gentios no império de Jesus. Apesar de ser um salmo não muito grande, só possui 7 versos, né? Os 7 versos nesse salmo, ele aponta para o reinado e o sacerdócio do Messias e fala de Melquisedeque. Melquisedeque vem de 2 palavras hebraicas, Meleque, que quer dizer rei, e Teuquisedeque quer dizer justiça. Portanto, o nome Melquisedeque, que aparece no verso 4, significa rei da justiça. É uma das mais extraordinárias figuras da Bíblia. Trata-se do primeiro homem oficialmente mencionado como sacerdote, Gênesis 14. Ele também foi, além de rei da justiça, rei de Salém. Muitos creem que Melquisedeque era uma cristofania, uma aparição de Cristo no Antigo Testamento. Rei de Salém, que é o nome da primitiva Jerusalém. Como rei da justiça, Melquisedeque, seu nome aponta, e rei de Salém significa também rei da paz. Não é? Seu nome mais antigo aparece no Salmo 76, 2, é um nome poético. Melquisedeque é chamado de sacerdote do Deus Altíssimo. É o Elion em hebraico. Ele é o cabeça de uma ordem sacerdotal mencionada em Gênesis, nos Salmos e no livro de Hebreus. O messiânico Salmo 110, verso 4, refere-se à ordem de Melquisedeque 1000 anos antes de Cristo. Esse salmo é uma preparação para a mente dos israelitas a fim de aceitarem Jesus como sacerdote, sendo ele da tribo de Judá, tribo que dava reis, e concernente essa tribo nunca Moisés falou de sacerdócio, como diz o escritor de Hebreus 7, 1 a 3, verso 14 a 28. A ordem de Melquisedeque é, portanto, uma ordem especial, visto que permite que o sacerdote seja também rei, como em Hebreus 6, 20, 7, 23 e 24. Deus é o possuidor dos céus e da terra. Melquisedeque foi o único sacerdote apontado por Deus que ministrou a semitas e camitas, prefigurando a universalidade do sacerdócio de Cristo, conforme Romanos 10, 12, Gálatas 3, 28 e Colossenses 3, 11. Ele não teve sucessor e assim é um tipo de Jesus, Hebreus 7, 24, pois seu ofício começou e terminou com ele próprio, Hebreus 7, 3. Vamos lá. O reino sacerdote da vitória do Messias. Salmo de Davi, Salmo 110. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Esse verso é também usado por Jesus quando Jesus pergunta aos fariseus e aos escribas, dizendo de quem o Cristo é filho. E aí eles disseram, de Davi. Aí Jesus disse, se ele é filho de Davi, Mateus 22, você pode encontrar isso. Como é que Davi lhe chama Senhor? Disse, o Senhor é o meu Senhor. Então mostra que o Cristo é Senhor. Davi disse, o Senhor é o meu Senhor, assenta-te à minha mão direita. O fato de Jesus assentar-se à destra de Deus, diz quando ele assuntou aos céus, né, subiu aos céus, ele assentou-se à destra da mão direita de Deus. Hebreus diz que ele está sentado à destra de Deus e vive para interceder por nós. Até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Todos os seus inimigos ficarão por escabelo dos seus pés. O Senhor enviará. O Salmo 110, essa passagem, ela é referida 18 vezes no Novo Testamento. É referida em Mateus 22, 44, também Mateus 26, 64, Marcos 12, 36, Marcos 14, 62, Marcos 16, 19, Lucas 20, 42 a 43, 22, 69,
Atos 2, 34 e 35, Romanos 8, 34, 1 Coríntios 15, 25, Efésios 1, 20, Colossenses 3, 1, Hebreus 1, 3 e 13, capítulo 8, verso 1, 10, verso 12 e 13 e Hebreus 12, 2. Essa passagem, Salmo 110, a passagem mais citada, referida 18 vezes no Novo Testamento. Aí, verso 2, o Senhor enviará o cetro da sua fortaleza desde Sião. Sião, a cidade escolhida, dizendo, domina no meio dos teus inimigos. Cristo reinará na cidade de Sião. O teu povo se apresentará voluntariamente no dia do teu poder, com santos ornamentos, ou seja, todos virão adorá-lo com santos ornamentos, convindo do próprio seio da alva. Será o orvalho da tua mocidade. Aqui aponta para o reinado de Cristo na cidade de Sião durante o milênio. E todos virão com santos ornamentos, seus santos o acompanharão. Todos estarão com santos ornamentos, convindo do próprio seio da alva, o grande dia que vai raiar, o dia do Senhor. Será o orvalho da tua mocidade. Jurou o Senhor, e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno. Olha, sacerdote eterno. Segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque, só ele apareceu. Figura interessante, Gênesis 14, a quem Abraão deu-lhe o dízimo, e ele deu pão e vinho. Também aponta para os dois elementos da ceia. Cristo é um sacerdote eterno, segundo essa ordem de Melquisedeque. O Senhor, à tua direita, ferirá os reis no dia da sua ira. Todos os reis cairão diante dele. O Senhor vindicará o seu ungido, ferindo os reis no dia da sua ira. Julgará entre as nações. O Senhor vem para julgar, né? Julgará com equidade, julgará entre as nações, enche-las de cadáveres. Apocalipse 19 diz que o banquete do Senhor com os cadáveres dos reis, onde as aves do céu irão comer, julgará entre as nações, enche-lhe de cadáver, ferirá os cabeças de grandes da terra. Todos aqueles que se levantaram contra o seu ungido cairão. Pelo caminho desendeitear-se no ribeiro e prosseguirá de cabeça erguida. O Senhor de cabeça erguida, triunfando sobre todos os seus inimigos, enquanto seus inimigos terão a cabeça ferida, ele estará de cabeça erguida. Não é? Pelo caminho desendeitear-se-á no ribeiro e prosseguirá de cabeça erguida ao Senhor. Os inimigos, cabeça ferida, e o Senhor de cabeça erguida. Salmo de número 110, salmo maravilhoso, não é? Nós vamos voltar para comentar o Salmo 111, 112, 113, mas esse Salmo 110 é espetacular, principalmente o verso 1, citado 18 vezes no Novo Testamento. É considerado o salmo mais citado no Novo Testamento. Com isso, nós concluímos mais essa coleção de salmos, Salmo 107, que abriu o livro 5º do Saltério, Salmo 108, 109, 110, esses 3 salmos de Davi, que aparece aqui no livro 5º, depois vai aparecer outros salmos de Davi, lá no final do livro 5º. Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo. Estude as Escrituras. Jesus diz, examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Assim, dessa forma, nós completamos mais um estudo aqui das Escrituras, e que a graça do Senhor seja com todos vós. Se você gostou, coloque um sinal de joinha, ajude-nos a divulgar esse canal. Esse é o único canal no YouTube que comenta a Bíblia para você. Sim, comentários de um livro, de outro,
mas comentando toda a Bíblia, capítulo por capítulo, que eu conheço, esse é o único canal. Há canais que leem a Bíblia, mas não comentam. Esse sim, comenta de forma sistemática toda a Bíblia para você. Que Deus te abençoe ricamente em Cristo Jesus, pastor Eugênio Piacentini. Amém.